E aí, amigos, estamos aqui para mais uma aula de hoje. Fiquei muito feliz aí com a repercussão da última aula. Bastante gente viu. Legal, fiquei bem feliz aí. E hoje a gente continua, tá? Então, se você está chegando agora aí, se inscreve no canal, deixa o like, é isso aí. Vamos embora que hoje que a gente tem um assunto bem legal para falar hoje. Do delta ao elétrico, né? A gente vai falar um pouquinho da evolução do blues. Então, se prepara aí que hoje a gente vai percorrer a estrada do blues, né, do campo delta do Mississippi até a cidade grande, né, com as guitarras elétricas de Chicago, né. Esse caminho não só transformou a música, como a gente viu, mas também plantou aí as sementes para o rock e para o R&B, que a gente depois vai comentar com mais detalhes também, tá? É como se o blues tivesse saído da roça, né, colocado um paletó e tentado brilhar ali na cidade, né? É mais nesse sentido mesmo. Pensa num som cru assim de galinha cacarejando ali do lado e tal, para um som de banda elétrica assim de um bar lotado. Enfim, é isso que a gente vai comentar hoje, né? Essa diferença que tem do blues, né? Do Mississippi para que é do Delta, né? Ao elétrico depois em Chicago. Beleza, vamos lá. A gente viu nas últimas aulas, né? Não só na última aula, a estrutura do blues de 12 compassos, o um e o 4 e o 5, né? Eu dei uma explicação bem rápida sobre isso também. A gente falou na outra aula do Robert Johnson, né, nos anos 30, que ele é a referência do Delta, né, do Delta Blues. E também a gente viu sobre o Muddy Waters, que nos anos 40 ele leva o blues para Chicago e transforma em elétrico, né? Só fazendo uma comparação, é como se, vamos supor, se fosse hoje, é como se o Robert Johnson tivesse viralizado no TikTok com um vídeo de um violão que estava mais ou menos afinado, sabe? Uma coisa assim mais caseira, vamos dizer assim. E o Muddy Waters é como se ele tivesse pegado o blues e tivesse ligado na tomada, né? Então é mais para a gente conseguir entender o, qual foi o som, né, deles. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue aqui já escutar alguma coisa. Deixa eu ver aqui que dá pra gente escutar. Só vamos escutar um trechinho. Não posso colocar muito do trecho aqui. Vou colocar aqui um pouco do Robert Johnson, que a gente já escutou na outra aula. Quem quiser pode escutar também a música completa depois, tá? Mas é só um trechinho aqui, ó, do Robert Johnson. Aí, percebeu a estrutura do som, né? Tem que ser bem pouquinho mesmo, tá? Depois vocês podem ouvir mais aí a música completa, para vocês terem a noção da diferença mesmo. Mas só mais um pouquinho, vai. Aí. E até mesmo aqui o clipe que aparece é mesmo assim com características da roça mesmo, né? Na característica delta mesmo, tá? Agora aqui o som do Muddy Waters, né, que a gente também já ouviu, mas só para dar uma relembrada. The gypsy woman told my mother before I was born. Percebeu? Então assim, já é uma outra pegada, né? Beleza? Tranquilo até aí. Então vamos para a próxima parte. Essa aqui é a diferença dos dois, né? Os dois mostram essa transição mesmo do blues que vai para um caminho mais elétrico, né? E também já começa a trazer para a gente uma ideia do que vai vir ser o rock. Beleza. Então, como a gente já comentou, né? O Delta é acústico. Acústico é no sentido de que não é ligado mesmo, tá? Que não é plugado, vamos dizer assim. Rural, slide, né? O que é o slide? Slide é isso aqui, ó. Uma técnica que a gente usa na guitarra, né? Percebe que eu faço aqui uma nota e eu arrasto ela, né? Essa é a técnica do slide. E voz crua, né? Essa é a característica do Delta Blues. E do Chicago Blues já é a guitarra elétrica, uma banda completa, né? Ou seja, um som mais encorpado, com uma instrumentação maior, né?
Então, assim, dá para perceber bem, né, nesse trechinho que a gente ouviu, a diferença dos sons, né? Um mais voz e violão, o outro já com a banda, fazendo uma espécie de pergunta e resposta, né? Ou seja, a banda toca e ele fala uma coisa, enfim. É como se fosse comparar uma conversa na varanda com uma festa no bar cheio de amplificador, né? Só para a gente entender a diferença dos dois, né? No Delta é mais solidão, e em Chicago aí você já imagina uma coisa mais barulho, dança, enfim, já é uma coisa mais festiva, né? Algo mais nesse sentido. Beleza, aqui ó, é um pouco da linha do tempo, né? O Robert Johnson, na década de 30, grava suas músicas, morreu muito cedo, né? Lembra que a gente falou que ele fazia parte do Clube dos 27? Aí, em 1943 aqui, mais ou menos, né? O Muddy Waters chega em Chicago, ou seja, ele faz essa mudança e aí também já muda totalmente o som, né? E em 50 a gente tem aqui a Chess Records, que é a fundação da Chess Records, que vai lançar os maiores nomes do blues urbano, tá? Então é importante a gente entender essa gravadora que isso vai surgindo, tá? Então, e é legal a gente ver também essa imagem toda, né? Como se fosse sabe quando você vê um story antigo e fala assim, nossa, olha, tudo começou. Então é mais ou menos essa ideia mesmo, assim, de a gente olhar essas imagens e já perceber, né, como que tudo começou. Beleza, seguindo aqui, ó, vamos para o próximo slide. Slide 5. Agora a gente vai ver aqui três referências, né, do som de Chicago. A gente tem aqui o Little Water, não sei se assim fala, o Howlin' Wolf e o Willie Dixon. Aqui, ó, é interessante perceber, né, que a gaita é muito comum quando a gente vê um som de gaita assim mais rasgado, né, mais presença. A gente fala, nossa, isso aqui é muito legal é muito cara de blues, tal. Então veio daí do Little Walter. E depois, ó, o Howlin' Wolf, que é a voz potente, né? Vou colocar aqui um trechinho para vocês verem a potência da voz dele. É como se fosse uma caixa de som natural, né? Então, e também o Willie Dixon, que foi um grande compositor, assim, que compôs para muita gente. Então, assim, se a gente vai ouvir aqui um pouquinho da gaita do Little Water, a gente vai perceber que ele fazia como se fosse soar como guitarra, né? A gaita dele, né? E o Howlin' Wolf é mais a questão da potência da voz dele, né? Como se ele não precisasse de microfone para cantar. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Um pouquinho aqui de cada um. Aqui. Aqui, ó. Só um trechinho. Então, assim, a gente escuta muitas vezes esse tipo de som, falando, olha, blues, nossa, vou tocar um blues, deixa eu pegar aqui minha gaita, né? Ficou meio que esse estereótipo, né? Mas vem disso. Vem disso. Agora vamos pegar aqui um pouquinho da potência vocal, né? Oh, smokestack lightning, shining just like gold. Uma voz forte, né? Rasgada, forte. Essa música aqui, no caso, que eu coloquei, é justamente essa aí que eu deixei escrito aqui no slide. Que ele moldou a base para o rock, né? Você vê que já está soando mais característico do que a gente costuma ouvir do rock nos dias atuais, beleza? E agora sim, a gente não pode deixar de falar do blues se não falar dele, ó. B.B. King, né, que já é mais a cara do blues moderno, que ele trouxe nessa emoção melódica, assim, a guitarra que canta mais que muita gente, né? Cada nota assim bem colocada parecia uma fala mesmo. E ele foi a ponte entre o blues tradicional e o soul R&B,
que é o que a gente conhece hoje, ele fez essa transição, assim, a música dele influenciou para essa transição. Ele também tem uma curiosidade de ter a guitarra dele, Lucille, que é tão famosa assim quanto ele, né? Então assim, já é bem comum também a gente ter o bend, né? Ou seja, essa técnica aqui já bem característica também da música dele. E a Lucille, que é essa guitarra dele, já é quase da família, assim. Imagina que ele devia dar boa noite pra ela, já era uma coisa bem íntima dele, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui, só um trechinho de uma música do B.B. King. Olha como tem essa característica, né, da forma de tocar. Ou seja, já estão aqui numa transição, né? Bem interessante. Continuando aqui, a gente vai para o blues como a semente do rock e R&B. E aí, desse blues elétrico, veio o Chuck Berry, que vocês estão vendo aí na imagem, o primeiro da imagem. Elvis, que é o terceiro aqui da imagem. E Ray Charles. O rock e o R&B são filhos diretos do movimento do blues, né, desse blues elétrico que a gente comentou. O Chuck Berry inventou o rock e ainda fazia o moonwalk com a guitarra, né, no sentido de deixar a música mais dançante. Né. Assim, é difícil falar quem inventou o rock, né? Eu falei assim meio que brincando, mas começou aí, né? Meio que as coisas elas não têm, às vezes muitas coisas não têm a data de criação. Quando a gente vai perceber já está acontecendo, né? Então é bem isso mesmo. E assim o Elvis ele soube vender a sua música como ninguém. E o Ray Charles, que é mais voltado pro soul e para R&B, ele misturou a igreja com bar e assim fez essa mistura no som dele e todo mundo curtiu, né? É interessante isso porque a gente escuta por exemplo, fala que o Elvis é o rei do rock, mas tem gente que não considera o Elvis rock. Acho que talvez pela música dele dessa época, ser dessa época, né? E depois o que a gente viu, as pessoas tocando como rock, uma guitarra mais distorção, enfim, o uso mais de power chords, esse tipo de coisa, se associou muito o rock como sendo só isso. Então é uma curiosidade aí, a gente vê esse ponto aí. Beleza, vamos pro próximo. E aqui a gente já vai para a conclusão. Né? Então a gente viu hoje que o blues saiu do campo e foi para a cidade e se eletrificou, né? De Robert Johnson, do Delta, daquele blues mais voz e violão, com menos instrumentação. A B.B. King, que já é uma coisa que até parece meio orquestrada, assim, né? Um show maior, né? E claro que passando pelo Muddy Waters, que foi quem chegou em Chicago e levou ali o blues para os bares. E isso foi o começo, né, para o rock e para o R&B. Então assim, a gente pode afirmar o seguinte, que o blues é o pai, o rock é o filho, e o pop é como se fosse aquele neto adolescente que quer ser diferentão, né? Então é mais ou menos isso aí que a gente já pode tirar de conclusão dentro disso. Beleza, na próxima aula, então a gente vê aí os personagens chave, né? E depois na próxima aula a gente já está vendo o terreno preparado para o rock and roll, né? Então para quem curte rock vai ser bem interessante. Também, ó, eu queria deixar aqui apontado para vocês
Ó, que, né, a gente na próxima aula já pode começar a ver mais do, do rock britânico, né? Ou seja, a gente vai falar do pessoal britânico. Ou seja, quem são eles, né? O Beatles, o Stones, o Eric Clapton, enfim. Eu acho que já vai entrar para essa parte aí britânica que vai ser bem interessante. Beleza? É isso aí, gente. Muito bom. Obrigado aí para quem assistiu até aqui. E tem mais, viu? Daqui. Não essa semana, na outra tem mais uma aula aí para vocês. Beleza? Deixa seu comentário aqui, manda uma mensagem para mim, falei o que você achou. E até a próxima. Vou deixar aqui rolando o somzinho. Até a próxima, valeu!